Igreja Presbiteriana Renovada. Programa Amanhecer com Cristo. Bom dia, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo entre nós. Bom dia, Espírito Santo de Deus, fique à vontade entre nós, para renovar, para restaurar a minha alma. Graça e paz, bom dia. Mais uma vez estamos aqui com o programa Amanhecer com Cristo. Eu sou o pastor Carvalho, para mim é um privilégio muito grande poder alcançar a sua vida, meu irmão, minha irmã, através das ondas do rádio ou talvez através do canal do YouTube. Eu estou muito feliz por esse privilégio e eu sei que o Senhor, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem trabalha no nosso coração, e a cada dia Ele tem nos dado graça para pregar a sua palavra, falar do Evangelho, falar da Boa Nova e meditar nos textos bíblicos, né, no livro, na Bíblia, na palavra de Deus, né, que ela é viva, ela é verdadeira e ela se renova a cada manhã também. A palavra ela vem se mudando. Não que ela muda o texto, mas o Senhor ministra ao nosso coração a cada dia de forma especial. Às vezes no mesmo texto, você lê o texto 1, 2, 3 vezes e cada vez que você lê, o Senhor revela coisas novas na nossa vida. E eu te convido nessa manhã, primeiramente, a fazer uma oração, pedir a direção do Espírito Santo e logo após nós vamos meditar em mais um texto da palavra do Senhor, e eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao nosso coração. Amém? Papai querido, Deus amado, dá-nos graça para mais um dia falarmos do Teu amor, falarmos da Tua misericórdia. A Tua palavra vai ser lida e eu tenho certeza, Pai, que ela vai cumprir o propósito para o qual ela foi criada aqui, Pai. Eu sei que a palavra do Senhor foi escrita por homens, dirigida pelo Teu Espírito Santo, e que nós possamos também sermos dirigidos pelo Teu Espírito Santo nesse momento de meditação. Seja conosco, Pai querido, em nome de Jesus, e que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de agir e usar os meus lábios para falar o que o Senhor quer para essas pessoas que estão ouvindo o programa hoje. Seja conosco, em nome de Jesus. Meus irmãos, falamos no programa anterior a respeito do livro de Atos, capítulo 12, falamos a respeito da prisão de Tiago e Pedro, e como o Deus trabalhou de forma sobrenatural para libertar Pedro daquela prisão. Nós falamos aqui que Pedro estava acorrentado, estava jogado no fundo de uma prisão com muitos guardas, mas de repente Deus envia o anjo ali de forma sobrenatural e aquelas cadeias caem e Pedro sai daquele lugar. Mas isso aqui foi uma ação de Deus movida também pela oração da igreja. Nós falamos que naquele momento havia oração incessante a Deus por parte da igreja. E eu quero continuar do versículo 9 em diante, que ele vai falar de que Pedro sai dessa prisão e ele sai assim procurando algum lugar para ir, né? E vamos fazer esse relato, que eu tenho certeza que dentro desse relato, do versículo 9 ao 19, Deus tem muito mais para revelar a nós. Amém? Diz assim o texto sagrado. Atos 12, a partir do versículo 9. Então, saindo, seguia, não sabendo se era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhes antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante, o anjo se apartou dele. Então, Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao pórtico do portão, veio uma criada chamada Rude ver quem era, e reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre que ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Eles lhe disseram: estás louca? E ela, porém, persistia em afirmar que era ele.
Então disseram: é um anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo, e então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas, e não descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. E descendo, da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Olha que texto lindo, maravilhoso. No programa anterior nós falamos que a igreja estava orando e de repente o anjo apareceu e trouxe luz para aquele lugar, e a luz do Senhor quebrou as trevas ali onde Pedro estava preso. De repente Pedro se vê livre, Pedro começa a ver que acha até que é uma visão. Ele não estava conseguindo entender muito bem o que estava se passando, mas de repente ele abre os olhos, ele vê o portão se abrindo automaticamente, e aí ele já se vê solto na rua. Meu irmão, minha irmã, quando Deus ele quer agir na nossa vida, ele faz coisas sobrenaturais. Deus, quando ele tem um projeto, ele tem um plano para nós, e nós estamos ali à disposição dele, pode ter certeza que se nós estamos presos, as cadeias vão cair por terra. Se há alguma coisa que nos prende, o Senhor ele vai nos soltar. Quando muitas vezes nós achamos que não tem possibilidade de algo acontecer, porque nós estamos ali já sentenciados, o Senhor vem com refrigério, Ele abre as portas, Ele quebra as cadeias, e Ele nos traz a oportunidade de vivenciarmos coisas sobrenaturais. E durante esse texto aqui diz que esse homem, que Pedro, ele sai na rua e ele vai direto para uma casa, uma residência, onde os irmãos estão ali congregados, todo mundo junto e ainda orando. Olha que coisa linda, muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Ele foi para o lugar certo, meu irmão, minha irmã. Nós podemos trazer isso para o nosso contexto hoje. Falamos até anteriormente, muitas pessoas estão presas, não só em prisão física, mas prisões espirituais, prisão da alma, que nós podemos dizer. Muitas vezes a pessoa está acorrentada a sentimentos, a pensamentos que conspiram contra a graça do Senhor. E quando ela recebe uma bênção, ela consegue um milagre, a primeira coisa que ela tem que fazer é buscar estar junto com os irmãos, buscar onde há o lugar onde as pessoas estão em unidade, onde as pessoas estão em oração. Se a gente vê muito casos de pessoas que muitas vezes elas estão aí doidas para estarem livres, estão na dependência de um milagre, de uma provisão de Deus, e quando elas conseguem se soltar, muitas vezes a pessoa não quer ir para uma igreja. Ela quer ir para o lugar onde ela se sente mais livre ainda, mas infelizmente é o lugar que vai trazer ela para a prisão novamente. Nós vemos pessoas que quando elas recebem um milagre, elas recebem uma bênção, muitas vezes elas estavam cativas do inimigo. Ao invés de ela buscar uma igreja, buscar a comunhão com os irmãos, buscar a oração daquelas pessoas que já estavam orando por eles antes, acaba tomando outro rumo. Mas Pedro aqui, ele nos dá o exemplo que nós devemos seguir. Se nós somos libertos, se nós estamos passando por tribulação, recebemos talvez um milagre, uma bênção do Senhor, o melhor lugar para nós estarmos é no meio dos irmãos, é no meio daquelas pessoas que confessam a mesma fé que nós, é no lugar, junto daqueles que estão orando, glorificando o nome do Senhor. Não tem outro lugar melhor para se estar a não ser a casa de Deus. Aqui diz que muitos estavam orando, mas eu vejo algo interessante aqui do versículo 13 em diante, porque Pedro chega no portão daquela casa, e ele, no portal ali, bate, no portão, ele começa a bater, e sai uma criada e fala, olha, reconhece a voz de Pedro, e ela fica atemorizada e volta, mas não pode ser Pedro, mas como? Pedro está preso. Como Pedro vai ter que ir? Pedro está preso. E aí ela volta lá, fala para os irmãos, ela reconhece Pedro está lá batendo lá de fora. E os irmãos, não é Pedro, não, pode ser até o anjo dele, mas não é ele. E nós vemos aqui uma falta de fé por conta daqueles discípulos. Eles estavam reunidos, eles estavam orando,
o Senhor operou o milagre e eles não conseguiam crer no milagre que eles tinham recebido. Olha só que falta de senso nós vemos aqui, né? Eles estavam no lugar certo, fazendo a coisa certa, mas ainda faltava acrescentar a fé, porque o Senhor Jesus disse que tudo é possível aquele que crê. Eles estavam orando, eles estavam intercedendo, mas infelizmente quando o milagre chegou na mão deles, chegou na porta deles, eles não conseguiam reconhecer. Falaram, mas como? Não é Pedro, né? É outra pessoa. E muitas vezes acontece isso conosco, meu irmão, minha irmã. Muitas vezes nós estamos pedindo para Deus um milagre, pedindo para Deus uma provisão, pedindo para Deus algo novo, e quando de repente Deus traz essa situação na nossa mão, muitas vezes nós relutamos, falamos, não é comigo não, é para outro, essa bênção é para outro, não é para mim. Enquanto eu estou falando aqui, o Espírito Santo está me trazendo à memória 2 situações da minha vida que eu estava precisando de uma bênção financeira e eu não tinha condições ali naquele momento de desempenhar uma outra missão, um outro trabalho, e de repente eu recebi alguns convites para um trabalho extra, né? Um trabalho, Deus mandou pessoas ali me convidarem para uma situação que ia me trazer um retorno financeiro, e por alguns momentos eu ficava duvidando, não, mas não é para mim, não, isso é para outro, não é para mim, e às vezes a gente vira as costas para o milagre. Muitas vezes nós estamos orando, pedindo para Deus uma provisão, pedindo para Deus uma bênção, e quando a gente menos espera, a bênção chega e nós não reconhecemos a bênção. Muitas vezes nós até dispensamos, né? Que nem como se Deus mandasse entregar uma bênção na porta da nossa casa, e a gente fala, não é que não, é no vizinho ali, né? Não é para nós. E nós precisamos estar atentos aos sinais, atentos àquilo que o Senhor está fazendo. Se nós estamos orando, se nós estamos consagrando a nossa vida, se nós estamos pedindo algo para Deus, creia. Deus vai atender a sua oração, Deus vai atender o seu pedido, Deus vai trazer a existência, por mais que você ache que é coisas que seria impossível. Não há impossível para Deus. Para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. O que o Senhor me trouxe aqui hoje para te falar, não há impossível para o Senhor. Não há impossível para Deus. Eu não sei qual é a causa, meu irmão, minha irmã, que você está pedindo, mas creia. Se você continue perseverando, continue orando. Continue orando que o Senhor vai trazer o milagre, vai bater a sua porta, né? Literalmente aqui o milagre bateu a porta daquela casa. E eles, quando eles viram, eles ficaram alegres, eles ficaram extasiados, porque quão grande milagre o Senhor fez aqui no versículo 16, que Pedro continuava batendo, né? E aí até que eles caíram em si e viram aquilo que Deus tinha feito, a maravilha que o Senhor tinha feito. E isso aqui é tremendo. E aí, só que diz no versículo, no final do versículo 17, diz assim, e saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não tão pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Nós precisamos também, irmãos, ser precavidos. Esse texto aqui nos ensina a questão de sermos precavidos e não desafiarmos as forças, né, que muitas vezes estão nos cercando. O Senhor Jesus, ele tinha dado um livramento tremendo aqui para Pedro. As cadeias caíram por terra, ele foi livre, ele voltou a estar com os irmãos ali para contar o milagre, contar a bênção, mas ele não ficou naquele lugar, né? Talvez ele pudesse falar, não, Deus já enviou seus anjos para me tirar da prisão, ele vai continuar me guardando aqui, né? Vai botar uma guarda aqui de 24 horas, ninguém vai me encostar a mão. Pedro está nos ensinando aqui, ele dizendo que ele saiu daquele lugar, que ele foi para outro. Não só ele, até mesmo Jesus teve esses momentos de cuidado, de zelo. Jesus, quando foi tentado lá no deserto, o diabo falou para Jesus, olha, se joga daqui desse precipício para baixo, porque está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos para que não te aconteça mal algum. E Jesus responde, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu vejo muitas pessoas que muitas vezes teve problema com a bebida, teve problema com o vício. O Senhor liberta, o Senhor tira ele daquela cadeia, daquele problema. E quando vê, a pessoa está desafiando o perigo novamente. A pessoa está lá, né, se expondo. A pessoa tinha um problema com bebida, era alcoólatra. E aí ela recebe uma palavra de libertação, de cura, de renovo. E ela se acha já livre, né? Ela vai querer voltar lá no bar para visitar os amigos. Não vou beber não, só vou dar um oi. Irmão, seja prevenido.
seja precavido. Se o Senhor já te libertou, faça a sua parte, fuja de toda aparência do mal, diz a palavra. Fuja de toda aparência do mal, se abstenha daquilo que não convém. Pedro aqui, ele tinha recebido tão grande livramento. A primeira coisa que ele fez foi para onde estavam os irmãos, estava orando, mas ele se retirou daquele momento porque ele sabia que os guardas iam atrás dele. O inimigo, ele não se contenta muitas vezes de nos perder. Muitas vezes ele acha que nos capturou, Deus vem e nos liberta e ele vai continuar atrás, como os guardas aqui continuaram atrás de Pedro. O negócio foi tão forte aqui que Herodes mandou pegar a guarda e justiçar a guarda, ou seja, a guarda foi punida porque não viu Pedro fugir, né? A guarda foi punida aqui porque Pedro saiu e eles não viram. Então o inimigo, ele vai ficar furioso, ele vai querer correr atrás, ele vai querer te capturar novamente, mas não se deixe ser capturado novamente pelo inimigo. Se Deus já te libertou, se Deus já te deu uma nova oportunidade, fuja de toda aparência do mal, fuja daquilo que vai te levar ao cativeiro novamente. Muitas vezes são relacionamentos. Tem pessoas que às vezes estava presa num determinado relacionamento pecaminoso, na fornicação, na prostituição, no adultério. E aí quando Deus liberta, não demora muito, lá vai ele querer trocar mensagenzinha no WhatsApp, lá vai ele querer, né, alisar o pecado novamente, né? Eu acho que os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Ao invés de fugir da aparência do mal, vai lá tentar alisar o pecado, quando vê, é capturado novamente pelo inimigo. Então, meu irmão, minha irmã, receba essa palavra hoje, fuja de toda aparência do mal, creia que Deus, ele vai que aquilo que você está pedindo em oração, o Senhor vai atender. São vários pontos e situações diferentes que estão no contexto dessa palavra hoje e que nós podemos tirar como palavra rema, palavra-chave para a nossa vida. Receba, meu irmão, minha irmã, o seu milagre. Se você está pedindo, creia, confie e pode ter certeza que o Senhor vai entregar na sua mão. Se você já foi liberto, preserve a sua liberdade. Não dê ocasião para ser aprisionado novamente. Amém? Eu quero orar por você, meu irmão, minha irmã. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo, por esse momento tão especial, pela tua palavra que o Senhor ministrou ao nosso coração. Que o teu Espírito Santo continue ministrando na vida dos irmãos, que eles tenham hoje um dia de bênção, um dia de vitória, Pai. Que o teu Espírito Santo continue falando, Pai, e trazendo revelações novas. Que os teus filhos sejam atraídos, Senhor, a cada dia a ler a tua palavra, se relacionar com a tua palavra, Senhor, verdadeiramente. Que os teus filhos venham fazer como esses cristãos que nós falamos aqui, que a oração era incessante, que eles estavam sempre reunidos. Pai, que o teu filho, a tua filha que está ouvindo o programa hoje, não pare de congregar, mas permaneça firme na sua igreja, permaneça firme no seu propósito com o Senhor, permaneça firme na oração, crendo que o milagre já chegou, no nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Eu oro e agradeço, em nome de Jesus.